Olá você, minha aluna, olá você, meu aluno. Espero que todas estejam bem, que todos estejam bem e que estejam se cuidando e mais uma vez atendendo às solicitações dos órgãos que estão pedindo o distanciamento social e que vocês então estejam bem aí em vossas casas, junto às vossas famílias. E eu por aqui preparando esta videoaula, deixando disponível este material para que nós então possamos tocar esta nossa disciplina de planejamento governamental. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma das nossas videoaulas. Mais uma vez, vou aqui desligar a câmera e a partir do próximo slide você acompanha então as minhas explicações dentro da temática da nossa aula de hoje. Até já! Minha aluna, meu aluno, este é o tema da nossa aula de hoje, planejamento participativo. Preste muita atenção porque, de fato, quando a gente menciona, quando a gente fala sobre esta temática do planejamento participativo, a gente vai entender que, de fato, estamos tratando de um processo que vai englobar o quê? A organização do trabalho em grupo. Então, vou mais uma vez frisar isso. Estamos falando de trabalho em grupo. E é claro que o planejamento participativo, ele vai ter como base este, então, trabalho coletivo. E com qual objetivo, minha aluna, e com qual objetivo, meu aluno? De fato, solucionar problemas que possam ser comuns dentro, obviamente, do nosso meio social. Então fique atenta, então fique atento às próximas explanações em que vamos enaltecer esta temática do planejamento participativo para a nossa aula de hoje. Vamos enaltecer e vamos entender as características desta palavra, ou seja, da participação. Nós vamos entender, minha aluna e meu aluno, que nesse processo as pessoas que estão envolvidas, ou seja, que participam, elas decidem, elas discutem, elas refletem, elas questionam. Sendo assim, minha aluna, sendo assim, meu aluno, estas pessoas realmente participam. E aí elas vão ter o quê? Um papel transformador. Acho que é muito importante que de fato a gente coloque esta palavra em destaque. Um papel transformador. Então, nesta participação, acompanhe comigo aqui neste segundo tijolo em verde. Ou seja, vai buscar interferir dentro de uma realidade social, essa característica de participação. Para qual objetivo? Para transformá-la, para construí-la numa direção estabelecida em parceria, numa direção estabelecida em conjunto, por todos estes membros, por todas estas pessoas que de fato estão participando desta instituição, ou então de um grupo, ou então de um movimento. E quando nós enaltecemos esta característica efetiva da participação coletiva no que tange a alcançar este objetivo comum, nós estamos trabalhando a característica da distribuição do poder. Ou seja, cada um vai ter a sua participação, vai ter a sua efetiva contribuição. E nesta distribuição do poder, a gente enxerga o quê? Desta decisão na construção, não apenas do como, que é o que eu enalteço aqui para vocês, ou então do com que fazer. O que é importante aqui nesta participação, nesta característica coletiva, minha aluna, meu aluno? O que e o para que fazer. Ou seja, a gente entende que nós estamos envolvendo vários atores do ambiente, que vamos poder permitir transformar a realidade a partir do quê? Dessa análise e desta reflexão de todas e todos. Portanto, elementos essenciais e importantes quando falamos do planejamento colaborativo, do planejamento participativo.
Então, estamos entendendo que temos participação de gente, participação de pessoas. Através destas pessoas, vão ser trabalhadas um pool de ferramentas, um conjunto de ferramentas, para que possam então intervir dentro daquele problema, dentro daquele caso, dentro daquela realidade. E estas pessoas, com o uso efetivo destas ferramentas ou desta então metodologia, elas terão então uma filosofia muito própria, utilizando conceitos, utilizando modelos, utilizando então técnicas, utilizando instrumentos específicos, dos quais o professor vai dividir com vocês na sequência. O que é importante que eu quero enaltecer desta participação das pessoas, do uso desta metodologia através de ferramentas que possam intervir, e com isso tudo que culmina nesta filosofia muito própria? A gente vai entender que o principal benefício desse tipo de planejamento participativo não é o resultado final. O que a gente vai entender? Que vai ser importante o desenvolvimento de todo o processo. Sendo assim, o que é importante identificarmos? Que a gente vai ver os diferentes olhares através da participação destas pessoas dentro desta realidade e que vai permitir o quê? A criação de vínculos. Isto que é muito importante, a criação de vínculos com a sociedade. Então, nós vamos, através desta característica que enaltece esta filosofia própria, nós vamos levar algo muito importante para um coletivo nos dias de hoje. Ou seja, um debate democrático que vai auxiliar na elaboração destes critérios coletivos. Com o que, pessoal? Com esta orientação que nós estamos falando deste processo de planejamento. E aí a gente vai entender que tudo isso vai agregar significados comuns aos diferentes agentes que estão participando, que estão colaborando, desde a identificação do trabalho até então a sua conclusão. O que a gente está entendendo então? Que para que nós possamos de fato trabalhar a elaboração deste planejamento participativo, num primeiro momento, a gente deve fazer com que esses problemas sejam tratados pelo próprio plano, ou seja, um plano que parta da comunidade. E aí é claro que após este levantamento destes dados, desse problema apontado por todos aqueles, o que é importante? A gente precisa criar uma característica de nomear estes problemas, a gente precisa tratar a característica de hierarquizá-los, ou seja, a gente vai priorizar aqueles que estão mais voltados para a comunidade da qual estamos trabalhando este planejamento participativo. Então, nós entendemos alguns nuances e algumas características muito singulares, minha aluna e meu aluno, quando nós enaltecemos um planejamento participativo. Temos que entender que ele foi de fato desenvolvido para aquelas instituições, para aqueles grupos, para aqueles movimentos que têm como propósito, que têm como missão primeira, não é o lucro, minha aluna, não é o lucro, não é a competitividade, não é a sobrevivência, mas sim esta construção acerca desta realidade social. E aí nós identificamos que esses problemas, eles de fato estão sendo expressos de forma clara, de forma objetiva por este grupo participativo, que vão garantir o que? Estas propostas, para que então nós tenhamos a solução, para que então nós tenhamos a cooperação de todos nessa execução. E parte desta verificação de que não existe a participação real de todos em nossa sociedade, a gente sabe muito bem disso. As pessoas, elas não dispõem dos recursos mínimos necessários.
quando a gente fala do seu próprio bem-estar, quando a gente fala dos seus próprios aspectos de carência. E também a gente enxerga uma característica muito que é alienante, que aliena e que leva exatamente a uma situação injusta junto à sociedade que nós vivemos. Então, estes são elementos, estas são características que refletem a ideia do planejamento participativo. Outros elementos, outras características importantes acerca do planejamento participativo. Vocês estão enxergando que toda a comunidade envolvida, todas estas pessoas, elas estão participando, elas estão articulando desde a teoria, indo para a prática, produzindo assim o que, minha aluna, meu aluno? Estes novos conhecimentos a partir desta realidade local. Então a gente lembra que a ação de planejar, ela não pode ser neutra. Então, num planejamento participativo, a gente apresenta-se como uma ferramenta para estas instituições, para estes grupos, para estes movimentos da sociedade, para a ocorrência do quê? De uma ação e direcionamento com qual propósito? A esta construção externa da realidade. E esta construção externa vai trazer o quê? Estes conceitos, estes modelos, estas técnicas, estes instrumentos, com estes processos científicos, ideológicos, para fazer o que então? Organizar esta participação e intervir dentro desta realidade, em uma direção que de fato ela está sendo o quê? Construída, que ela está sendo estabelecida de forma conjunta. Minha aluna, meu aluno, estamos falando de características como alinhar planejamento desde o começo das nossas aulas, que leva exatamente a estas situações para que possamos então construir um planejamento. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, a gente pode pensar em consertar uma máquina. E aí o que é importante? A gente vai entender o padrão de funcionamento dessa máquina. Aí a gente vai trabalhar o diagnóstico, ou seja, a diferença entre aquele padrão e aquele o real funcionamento. Vamos ver os problemas. A gente vai avaliar os recursos. A gente vai avaliar as possibilidades. E aí a gente vai tomar uma decisão do que vai fazer. Ou seja, aquelas ações que de fato vão impactar consideravelmente na solução do problema. Este é um exemplo. O segundo exemplo, a gente pode falar da administração dos serviços públicos. E aí surge, além daqueles padrões esperados, porque a gente precisa de ideias de segurança, de bem-estar, de bom atendimento, de rapidez. Tudo isso, de fato, são critérios muito importantes para a gente entender essa configuração do próprio serviço público. Então, a gente vai precisar da compreensão desse padrão, de complementação, no sentido de buscar mais satisfação nossa como usuário do serviço público, e aí traçando a ideia do diagnóstico, identificando os problemas, a existência, a extensão dos mesmos, e por fim, quais são as decisões mais abrangentes no que se diz respeito à função dos acréscimos, das estratégias, para que ocorra o comportamento, uma melhora de comportamento na qualidade desses serviços. E aí a gente pensa exatamente nisto, de que a pessoa humana ela possui uma estrutura básica para que de fato possa levar esta análise de pensar sobre o futuro que é o planejamento. Analisar a realidade e aí propor exatamente estas ações, de propor exatamente estas atitudes que de fato vão poder exatamente transformar. Só que aqui estamos trazendo para uma característica coletiva, ou seja, para uma participação em grupo.
Dando vazão a esta ideia do planejamento participativo que estamos alimentando para essa aula, é importante que a gente entenda que este planejamento ele está permitindo reunir ideias, dividir opiniões, compartilhar as probabilidades, as possibilidades e, é claro, não deixando que situações até meramente de números, estatísticas e mesmo aquelas que são mais engessadas, elas possam perdurar, ou seja, levar muito mais tempo. E aí, o que é legal? A gente faz com que ocorra transformação e um trabalho com muito mais qualidade, trazendo como exemplo para os órgãos governamentais, no que tange a participação coletiva. A gente precisa identificar que de fato precisam estabelecer os seus horizontes, enxergar quais são os objetivos a serem alcançados. É claro que precisam ser inteiramente públicos, porque estamos reunindo o poder das pessoas para que de fato deem respostas às políticas públicas. E aí então, este órgão governamental, juntamente com este coletivo, vai ter esta adoção de técnicas e instrumentos no que tange a participação e vai exatamente permitir esta construção conjunta, tanto de rumos e caminhos. E aí é necessário, então, que se precise definir o tipo de sociedade que querem como horizonte de suas práticas, ou seja, a nossa sociedade, a sociedade efetivamente que cobra por um serviço público de qualidade, a sociedade que cobra por demandas que atendam e que possam ir ao encontro de dar respostas ao bem-estar coletivo, e deve ser feito por aquele administrador público junto com a comunidade e, é claro, por todo o povo que ele então tem, por todo o povo representado. Sendo assim, minha aluna, sendo assim, meu aluno, nestes caminhos então do planejamento participativo que enaltecemos aqui, é necessário a contemplação destes diversos olhares dentro desta realidade, que vai permitir a criação destes vínculos entre todos estes atores. Ou seja, o planejamento participativo, ele pretende ser o quê? Mais que uma ferramenta para a administração. Ele vai buscar o quê? Busca, através da organização, definir que resultados então possam ser alcançados de forma coletiva. E não busca única e exclusivamente transformar tudo em gerência. A gente tem aqui muita gente dividindo. Ou seja, os caminhos do planejamento participativo vão então permitir que este planejamento de decidir quais as coisas certas que devem ser feitas e quais são os motivos que nos levam exatamente a fazer. E por fim, para que nós possamos mais uma vez entender que de fato proporcionar este debate democrático está auxiliando na elaboração destes critérios coletivos no que diz respeito a essa orientação do processo de planejamento, a gente vai ver que não vai ser então através de renúncias ou não renunciamos aos instrumentos as técnicas que permitem fazê-las bem. É claro que a gente vai usar aqueles mecanismos que de fato possam dar melhor suporte, em especial atender todo o coletivo. Portanto, gente, como conclusão desta videoaula em que estamos enaltecendo o planejamento participativo, a ideia que vocês entenderam muito bem é que todos então possamos crescer juntos, ou seja, transformar exatamente essa realidade, porém de uma forma extremamente coordenada com todos estes atores. Sendo assim, este planejamento participativo, ele nasce exatamente a partir da análise de uma determinada característica situacional junto à sociedade, onde se vê então essa sociedade organizada, porém de forma injusta.
E esta injustiça, ela se caracteriza exatamente em grande parte das vezes pela falta de participação. Daí essa razão desta colaboração. E esta participação, ela é veementemente importante enquanto então há essa possibilidade para que todos possam usufruir destes bens, ou seja, daquilo que de fato temos em contrapartida produzido então pela esfera pública. Chegamos ao fim, então, desta primeira parte desta videoaula que enaltece o planejamento participativo, enaltecendo esta importância para o debate, enaltecendo esta importância para que, de fato, possamos encontrar soluções para os problemas nas N diversas áreas das quais temos relacionamento com os órgãos públicos, seja na segurança, na saúde pública, no meio ambiente, nos transportes, na educação e que estão presentes na nossa comunidade e em que a gente está, de fato, organizado e instalado. Aguardem, então, a nossa próxima videoaula, trazendo elementos que, de fato, complementarão o estudo do planejamento participativo. Meu muito obrigado por enquanto e até o nosso próximo encontro.